A nossa desgraça consiste em pensar. Sim, em sermos seres pensantes. Eu sei que nisso consiste a nossa glória, grandeza e o que nos distingue de todo o restante da criação. Nós não pertencemos àquela parte do universo inanimada, que não tem ânima, não tem alma, não pensa, não sente, não delibera. Pertencemos à dimensão pessoal do universo. Pensamos, sentimos, agimos e não gostaríamos que fosse diferente. Ainda que isso nos faça sofrer. Contudo, não queremos abrir mão da capacidade de redigir os nossos poemas, compor as nossas canções, de nos regozijarmos diante da beleza da vida e até mesmo chorarmos quando a nossa humanidade nos faz sofrer. Face à realidade da injustiça, das perdas da vida, dos erros que cometemos. Então, não há como deixar de pensar, de antever problemas, de divisar uma vida que poderia ser melhor, enquanto somos confrontados pelo fato de que a nossa existência é dura, curta, incerta. Buscamos evitar o desconforto, procurando, ora, negar a realidade, recusando-nos a pensar sobre ela, deixarmos de modo tácito nos nossos diálogos que não queremos estragar almoços e jantares com temas que trazem tristeza ao nosso coração. Veja só, temas que nos remetem para o mundo real, do qual queremos fugir, ao qual queremos evitar. Também, muitas vezes, entupimos a nossa agenda de programação. Então, por não conseguirmos ficar dentro das nossas casas, em contato com a nossa alma, não fazemos outra coisa na vida que não seja buscar aquilo que ocupe o nosso tempo. E que, de uma certa forma, de um modo ou de outro, nos impeça de ouvirmos a nós mesmos. Porque, de fato, a realidade é trágica. A condição humana é desesperadora. Então, tantos outros, em razão desses fatos iniludíveis, se dirigem para o mundo das drogas, do uso exacerbado de bebidas alcoólicas, e também dos remédios de tarja preta. Alguns que gostariam que, se possível, fosse que tivessem acesso a alguma espécie de droga que anestesiasse o coração, impedindo assim de sofrer. Bom, eu me propus nessa série a mantermos contato com o ensino de Cristo, com o que ele comunicou aos seus discípulos na perspectiva de levá-los ao desenvolvimento de uma mentalidade libertadora, que não nega os fatos, mas que é capaz, ao mesmo tempo, de fazer um contraponto racional ao desespero. E Cristo, num trecho do Sermão da Montanha,
dá um tratamento ao tema da ansiedade, desse subproduto do raciocínio lógico sem a revelação, sem evangelho, sem a compreensão do amor de Deus, que é único. Veja, capaz de nos ajudar a dar um tratamento racional para o que nos apavora. E isso é muito sério, porque nós não buscamos, no procedimento terapêutico, nos evadirmos do uso da razão. O que nós queremos é, na totalidade do nosso ser, numa harmonia entre a nossa razão e os nossos sentimentos, continuarmos a encontrar significado na vida. Prazer de estarmos vivos. E desejo, portanto, de viver a vida intensamente, ainda que compreendamos que esse planeta não é o nosso lar. Então, como Cristo faz? Olha, nesse trecho do Sermão da Montanha, a partir do versículo 25 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, olha, Jesus dá um tratamento ao tema do medo, da ansiedade, sabe, desses receios referentes ao que tememos que nos aconteça, que, olha, eu vou lhe dizer, ninguém jamais, sabe, lidou com esse tema como Cristo, sabe, de modo a arrancar o seu ferrão, a nos oferecer respostas que satisfazem a mente e pacificam o coração. Então, nessa passagem, Jesus nos apresenta dois conceitos que têm que estar presentes nas nossas mentes, a fim de reestruturar o nosso modo de pensar, levando-nos assim a pensar de modo cristão, o que fará com que nos livremos da tirania das circunstâncias, mantendo uma relação de independência em relação à vida, de modo que sejamos livres para usar a nossa cabeça para aquilo que Deus quer que ocupe todo o nosso campo de pensamento. Aquilo com o que nós deveríamos nos preocupar. Aquela espécie de preocupação saudável que nos leva, portanto, a sair em busca daquilo que é vital, enquanto deixamos nas mãos do Pai aquilo sobre o que não exercemos nenhum controle. Então vamos a dois versos essenciais dessa passagem do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. No versículo 26, Jesus apresenta o conceito do valor da vida humana aos olhos de Deus. Ele diz o seguinte, verso 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Veja, é isso que Cristo tem a nos dizer e que nós devemos dizer para o nosso coração conturbado. Seja qual for o futuro trágico que você seja capaz de imaginar, deve fazer parte da sua vida mental o que ela significa para aquele que a criou.
O que Jesus está dizendo aqui é que Deus não está brincando com você. E que ele dará a você tudo aquilo que é necessário para que você cumpra a sua missão nesse planeta. Para que você o glorifique, deixe, numa extensão maior ou menor, a sua marca na história. O que ele está dizendo, portanto, é que esse é um contraponto indispensável à voz do desespero. Veja, é a boa doutrina que aponta para um Deus criador que nos fez a sua imagem e semelhança e que nos redimiu pela obra sacrificial do seu Filho, que nos tornou filhos seus pela sua graça. E Jesus insiste nesse ponto. Não há nada no universo mais precioso para o Pai do que a sua vida, com todas as suas contradições e propensões ao mal. Ele o ama e você não pode perder isso de vista. Ele não olha para você como olha para o pão de açúcar, para o Corcovado aqui no Rio de Janeiro. Como olha para uma planta ou para um pardal. Ele se vê em você. Ele sabe exatamente o que significa vivenciar as dores que você vivencia. Ele o fez com a capacidade de sentir e ele leva isso em consideração. Aí Jesus avança no ponto. No versículo 32, ele usa de um outro argumento insofismável, profundamente racional, que convence o coração. Ele diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E aí então ele apresenta o caráter de Deus. Meu Deus, o que ele está dizendo é de tirar o fôlego. Ele está dizendo que nós não devemos ficar preocupados em razão de Deus ser quem ele é. Jesus o chama de Pai. E ele diz então que devido a esse amor, ele tem um compromisso radical com o seu povo, com aqueles que considera filhos e filhas. Portanto, esse é o grande contraponto que nós podemos fazer à voz do desespero. O caráter de Deus. Eu não vou duvidar do caráter do Criador. Eu não posso acreditar, porque todo o meu ser se levanta contra essa ideia de que há algo mais forte no universo do que o compromisso que Deus tem consigo mesmo, com o seu nome, com a sua natureza santa. O que levou a Davi a dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele tem um nome, o seu nome consiste na revelação que ele fez de si mesmo a nós, e ele tem zelo por esse nome. De modo que não passa pela cabeça do Criador permitir que você e eu tenhamos direito a duvidar do seu caráter. Viver ansioso a duvidar do caráter de Deus. Portanto, como nossa cabeça deveria funcionar? O problema não é pensar. O problema não é pensar muito. O problema não é ir a fundo no tema da filosofia. O problema é pensar sem evangelho, pensar sem Cristo, pensar sem essa teologia que revela um Deus consistente consigo mesmo, que cuida de nós
Não apenas por nos amar, mas por amar o seu nome. Então, como viver? Preste atenção. Estou procurando trabalhar duro para que você e eu passemos pela experiência da reestruturação do nosso modo de pensar a partir do nosso contato com a mensagem de Cristo. Então, é uma espécie de terapia. Eu sei, profundamente cognitiva. Eu estou querendo apelar para a sua razão. Sei que há outras dimensões no nosso aparelho psíquico, mas o coração jamais funciona bem enquanto nos mantemos em estado de ignorância com relação à verdade. Como viver? Diante dessas duas afirmações, vocês valem mais do que as aves, do que toda a criação. E o Pai sabe do que vocês necessitam para viver. Olha só, essa passagem nos apresenta 3 consequências práticas. A primeira delas, que é razoável confiar em Deus. E, portanto, faz sentido nós procurarmos fortalecer a nossa fé. Há relações que nós mantemos com algumas pessoas que não demandam de nós o fortalecimento na nossa confiança no caráter dessas mesmas pessoas. Então, nós nos relacionamos com pessoas que não são confiáveis. Portanto, não é racional que não levemos em consideração os sinais que essa gente deu, que não é confiável. Agora, o que o Evangelho nos apresenta, veja, é um Deus santíssimo, não contraditório, zeloso pelo cumprimento da sua palavra, ardente em amor. Por isso, quando Jesus diz no verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? É uma reprimenda que ele faz aqui, amorosa, doce. Mas ele está confrontando os discípulos e dizendo o seguinte: não faz sentido vocês terem uma pequena confiança nele. Vocês podem se lançar inteiramente no seu amor, ainda que nesse amor ele tenha reservado para você e para mim batalhas no futuro. Nós assim devemos fazer, por ele ser quem ele é. Então nós devemos cultivar a fé, de modo a desenvolvê-la a ponto de nos abandonarmos no amor divino. Completamente. Descansarmos na sua misericórdia e tornando nossas as palavras do profeta Abacuque nesse texto extraordinário, dos mais lindos das Sagradas Escrituras. Ele termina assim o seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ele não está dizendo, porque eu confio nele, as ovelhas jamais serão arrebatadas do aprisco. Não. Ele está dizendo o seguinte: essa é uma possibilidade, mas nele eu confio. Ele não permitirá que eu passe por sofrimento que eu não consiga enfrentar. Para cada dor, ele oferecerá uma provisão, a fim de que eu não enlouqueça. Ele vai preservar o ser. Posso sofrer severas perdas no campo do ter, mas pela sua graça, ele haverá de sustentar o meu ser. Por isso, Jesus estimula os seus discípulos a desenvolverem esse elemento de confiança em relação a Deus. Homens de pequena fé. Não é razoável que sejamos considerados assim por Deus. Quer dizer,
que você e eu venhamos a dar margem para que essa seja a leitura do nosso caráter. Não tem que ser assim em razão dele ser quem ele é. Segundo lugar, sabe, que nós não nos comportemos como pagãos, como aqueles que têm um conceito vago da divindade. Olha o que ele diz no verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem são gentios? Todos aqueles que se relacionam com Deus sem a revelação. Todos aqueles que não fazem parte do povo de Israel. E, consequentemente, que não conheceram o Deus que se revelou ao seu povo eleito. Os gentios, portanto, só dispõem da luz natural, e o homem nunca soube se utilizar bem da revelação natural a fim de conceber um Deus atraente, um Deus fascinante, um Deus à altura dos problemas que enfrenta na vida. E aqui Jesus então diz para os seus discípulos que vocês vivam de acordo com a luz que receberam. Vocês não são como gentios. Vocês receberam uma revelação que lhes apresenta, deixa eu prosseguir aqui, eu não sei, toda hora alguém liga para mim, eu ponho no modo silencioso e é telefonema, pós-telefonema, e muitos desses telefonemas absolutamente inúteis, mas eu não posso ficar ansioso com relação a isso, e eu estou aqui aflito para comunicar a verdade, porque eu sei que se esse elemento do modo cristão de pensar ganhar espaço na sua mente, você vai viver melhor. Muito melhor. Então esse é o segundo ponto, que nós não nos comportemos como pagãos. Os gentios é que procuram essas coisas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês não têm o direito de se comportar como se nada soubessem sobre Deus, porque ele se revelou a vocês. E por fim, ele nos chama, Cristo nos chama, sendo Deus quem ele é, e representando nós o que representamos para ele, ele nos chama para dedicarmos a nossa mente aos mais santos, elevados e excelsos temas. Assim, portanto, apresentando, me permita assim usar o português popular, uma mente desalugada de preocupações, esvaziada de problemas, de modo que o nosso pensamento seja consagrado àquilo que Deus quer que prioritariamente ocupe a nossa cabeça. Ele diz assim, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, o que ele diz é que se nós nos preocuparmos com o que preocupa a Deus, Deus se preocupará com aquilo que preocupa a nós. Que busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que em primeiro lugar procuremos nos reconciliarmos com Deus. Buscar a justiça significa nós nos tornarmos justos aos olhos de Deus. E só há um caminho para nos tornarmos justos aos olhos de Deus. É mediante arrependimento e fé. De modo que a justiça de Cristo seja imputada a nós. Que sua obediência, por nós estarmos incorporados a Ele, se torne nossa. E sua morte é como se fosse a nossa morte, comunicando a você a minha redenção. Que busquemos essa justiça, que venhamos a dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Que ajustemos, esse é o sentido de uma vida justa, a nossa conduta, a vontade moral de Deus revelada na sua palavra. E a promessa é essa, que nós vamos olhar para um lado e para o outro e perguntaremos como essas coisas me chegaram às mãos. E uma voz haverá de sussurrar no nosso ouvido. Todas estas coisas foram acrescentadas à sua vida, porque pela minha graça você priorizou o meu reino e a minha justiça. Eu não estou falando aqui de abundância. Eu não estou falando aqui de riqueza, sabe? De fama, de poder. Eu estou falando da ação graciosa de Deus, mediante a qual Ele concede a você e a mim o necessário para que
o glorifiquemos nesse mundo. Que essas verdades passem a ocupar espaço vital na sua mente, colaborando assim para a reordenação da sua vida mental, de modo a você pensar como Cristo pensa. E isso para a sua glória. Olha, eu espero que esse episódio da série Deixe Cristo Reordenar a Sua Mente tenha feito bem a você. Olha, se possível, ajude-me a divulgar essa mensagem, espalhando o link por aí, sabe? Também será de grande ajuda você se tornar membro do meu canal de YouTube, sabe? É uma ajuda preciosa, porque me ajudará a manter o meu ministério, sabe? E esse trabalho de ensino. E caso você queira contribuir, aqui vai o Pix do meu Ministério de Ensino Online, que é o palavraplena@gmail.com. Olha, eu só me sinto livre para trocar nesse assunto porque não recebo a ajuda do município, do Estado, da União, não tem nenhum empresário sustentando esse Ministério de Ensino, que é mantido, veja, nesse contexto de polarização em que a gente acaba desagradando os dois lados dessa disputa política ideológica e também cultural, sabe? Quer dizer, isso faz, portanto, que a gente tenha poucos do nosso lado. E o que eu espero é que esses poucos estejam aí nos ajudando a levar o evangelho que consideramos ser verdadeiro ao maior número possível de pessoas. Bom? Então aguarde que vem mais episódios desse. Eu não sei onde eu vou parar. Tem muita riqueza a ser explorada no Evangelho de Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E uma coisa eu estou certa, que no final dessa série, você vai se ver com maior estabilidade de vida. Porque conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Fique com Deus.